Olá, ouvintes! Meu nome é Carol Messeder. Amanda Alcântara. Oi, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E nós estamos aqui reunidos para mais um episódio do nosso canal Chama a Clínica. Hoje a gente vai falar um pouco, pessoal, sobre residência médica. Será que eu posso fazer residência médica ou devo fazer residência médica no hospital privado? Ou a gente deve fazer no hospital público? Tá aí. Um pouquinho das diferenças entre hospital privado e hospital público. Eu acho que é uma dúvida que a maioria dos acadêmicos ou médicos recém-formados tem na hora de entrar na hora de prestar a prova da residência médica. E eu recebo sempre essa pergunta lá no meu Instagram, @messedercarol, fica aí a dica para quem não me segue. Mas isso aí é verdade, é sempre recorrente essa dúvida. Sim. Primeiro, como escolher, né, eu acho, a residência, e entre a avaliação ali de cada um dessa maneira de escolher a residência, sempre tem essa dúvida, fazer em hospital particular ou privado, ou público. E eu acho que, primeira questão, assim, algumas características são particulares ou bem privadas, assim, do hospital particular, então, assim, do hospital privado. Então, algumas vamos ver que são vantagens grandes, outras a gente pode encontrar tanto no hospital privado quanto no hospital público, e depende muito de qual residência a pessoa escolheu, qual especialidade, depende muito também de o que ela espera, o que ela quer construir durante a residência, e o que ela planeja como carreira médica, né? Então, quando a gente fala das diferenças, assim, a gente pode elencar, talvez, vantagens ou desvantagens, ou características mesmo da residência no hospital privado e no hospital público, que vão tentar orientar e direcionar mesmo cada médico, né, recém-formado, ou mesmo médico que quer prestar a prova para fazer a melhor escolha. Eu gosto de falar que a gente tem que colocar numa balança ali, porque isso é muito individual. E tudo isso que a gente vai falar é só um norte, assim, para você ajudar um pouco na decisão, exatamente, né? Isso. Alguns parâmetros que devem ser avaliados para você conseguir chegar nessa escolha. Eu acho que para facilitar um pouco, vale a pena a gente compartilhar nossa experiência mesmo, né? Nossa residência. Como é que foi, Amanda, a sua? Foi em hospital público ou privado? Eu fiz 2 anos de clínica médica no hospital público, que é o Hospital das Ciências Médicas. Ah, sim. E depois eu terminei e fui fazer cardiologia no hospital privado. Então, ótimo, você tem essas duas vivências. Tive a experiência dos 2 serviços, né? Que legal. tem qualidades, né? E tem vantagens e desvantagens. Que é tudo na vida, né? Exato. Tem vantagens e desvantagens, e a gente vai colocar um pouquinho, né, disso, assim. Uhum. Fabrício, qual que é a sua... Você fez no hospital? A minha formação é toda em hospital privado, na residência, né? Eu formei na universidade pública, mas fiz as 2 residências, ou uma residência, uma especialização no hospital privado, assim. Clínica médica Clínica médica e terapia terapia intensiva. A especialização também foi no hospital privado. A gente sempre sai da faculdade, e eu acho que talvez seja uma coisa que seja comum de todos os recém-formados, ou mesmo aqueles... que na faculdade, na maioria das vezes, a gente vem com a maior parte da nossa experiência no hospital público, né? Não é no hospital privado. E a gente sempre fica com alguns preconceitos do hospital privado, como uma residência que, às vezes, eu não vou aprender tanto quanto no hospital público. E, sinceramente, era essa a impressão que eu tinha, até entrar na residência. Uhum. Então, mas, de novo, assim, aqui a gente não quer convencer ninguém a fazer residência no hospital privado. Cada um que tem... A gente vai só tentar dar um norte para as opções. E, às vezes, até desmistificar um pouco disso, assim, porque... Exato. Como a maioria dos hospitais escola são públicos, fica um pouco desse pré-conceito, né? Um conceito que é pré-formado ali. Eu só vou aprender no hospital público. De que eu só vou aprender, eu só vou ter volume no hospital público. Uhum. E, de novo, assim, eu acho que a palavra que vocês vão mais ouvir é as vantagens e desvantagens. Porque é isso mesmo, colocar numa balança o que faz sentido para cada um de vocês que estão ouvindo a gente. No momento, né? Assim, no momento da sua escolha. Porque isso pode mudar, né? Porque hoje a gente tem
o R1, o R2, né? Depois você pode especializar, subespecializar e pode trocar de serviço de público para particular, né? E ganhar mais experiência ainda. Né? Então, acho que é importante. né? E isso, assim, tudo isso, gente, eu acho que todo profissional, e talvez o médico seja um profissional que não é tão... a gente não tem tanto isso na prática, planejamento de carreira. Eu acho que a gente tem... algumas coisas vão ser levadas pelas oportunidades, pelo que vai acontecer no meio do caminho. Mas, se eu tenho um plano, o que eu espero quando eu formo? Eu quero fazer residência, quero fazer uma especialidade, depois uma outra especialidade, quero uma residência de entrada direta, quero uma residência que eu vou ter uma subespecialidade depois, ou já quero pensar numa subespecialidade, eu tenho que fazer uma residência base, exemplo, a nossa especialidade, clínica médica e cardiologia, por exemplo, depois. Então, tudo isso eu tenho que colocar na balança. E, a partir disso, eu traçar um planejamento. Olha, as características de uma residência que eu acho que eu vou me adaptar melhor. Então, assim, isso é... Você tá falando isso, Fabrício? Me lembrou a minha escolha de fazer o R3 num hospital particular. Uhum. Porque foi um plano, né, mesmo, assim. Sim. E a gente começa a fazer esse plano da sua vida profissional na escolha da sua residência. Sim. Então, eu fiz 2 anos de clínica médica no Hospital do SUS, que a desvantagem, né, vamos começar pela desvantagem, né, do Hospital do SUS é que não tem tanta propedêutica, né, não tem tantos exames como tem no hospital privado, né. Então, essa é uma desvantagem. E para cardiologia isso pesa, né? Isso, para cardiologia pesa. Então, o R3, a escolha foi, eu quero fazer o meu R3 no hospital que tenha uma maior propedêutica, né, que no SUS não tem. Já vantagem, né? Vou já colocar umas, né? A vantagem do SUS é o volume de pacientes, né? O contato com uma grande quantidade de pacientes mais complexos, Isso, né? Porque a gente sabe que é difícil, o acesso ao SUS é mais difícil. A demanda reprimida, né? Isso, do que o acesso ao hospital particular. Então, os pacientes muitas vezes procuram um atendimento já um pouco mais grave. E chegam mais descompensados também, né? Isso aí é uma verdade. É uma vantagem, né? Claro que é uma coisa muito ruim, né? Mas é uma vantagem para o residente ter esse manejo de paciente mais grave, né? Saber uma alta lidar, complexidade. Né? Isso é importante, assim. A gente, vamos colocar assim, o médico no hospital público, ele recebe o paciente mais grave. Ele recebe o paciente mais grave por um problema do sistema de saúde. Isso. Então, assim, e a gente está colocando uma vantagem, é bom marcar isso, uma vantagem para o residente. Para o residente, né? isso. Não é uma vantagem ter... A gente quer um serviço de saúde que funcione, com né? certeza. Mas a gente sabe que para o residente, essa dificuldade de acesso ao paciente torna o doente, na chegada no hospital, mais grave, mais complexo. Mais complexo. Uma coisa, assim, só para marcar, então, uma vantagem do hospital público, complexidade maior e maior número de pacientes mais complexos, vamos colocar assim. Sim. A vantagem do hospital privado, o acesso à propedêutica, Isso. que é importantíssimo. Talvez na subespecialidade seja até mais, mas na clínica médica a gente está vendo cada vez mais a necessidade de a gente ter acesso à propedêutica com mais facilidade, e uma propedêutica mais robusta, né? Para a gente poder conduzir os casos até de maneira mais eficiente e rápida, né? Então, assim, expondo o paciente a menor risco. Então, acho que ter acesso à propedêutica é uma vantagem do hospital privado. Então, falamos uma vantagem do hospital público, uma vantagem do hospital privado. Outra vantagem de hospital público, eu via isso muito na época que eu estava no internato. Apesar de não ter feito residência no hospital público, né? Eu fiz particular. No internato, a gente meio que acompanhava o residente e vivia um pouco dessa rotina, que é a proposta do internato. E o jogo de cintura no ambiente do hospital público, ele é fundamental. Eu acho que essa necessidade, o desenvolvimento dessas habilidades, assim, de você resolver a vida do seu paciente com uma postura muito mais ativa, isso é uma vantagem do hospital público, ele te exige isso.
No hospital particular, isso é importante também, porque você consegue, às vezes, agilizar a vida do seu paciente tendo essa postura ativa. Mas, no público, isso é indispensável. Eu acho que isso é... Se você não fizer isso, o paciente não vai fazer uma tomografia, não vai fazer ressonância. Então, além de prescrever, você tem que ir lá cobrar. Você vai no setor do exame, ver por que não fez. Então, isso exige E o envolvimento acaba que é maior. Exato. Do residente num hospital público. É, o por causa envolvimento disso, né? por causa disso. O serviço depende mais de um, vamos colocar assim, de uma proatividade, do envolvimento mesmo e do residente correr atrás das coisas, né? Isso. Então, assim, eu já tenho um caso de um colega que precisou de fazer um PET num paciente lá no Hospital das Clínicas. Não tinha... Ele conseguiu marcar o PET na medicina nuclear da UFMG, assim, que não é dentro do hospital, fica a Faculdade de Medicina, para quem conhece o campus da UFMG, ela é mais separado, né? O campus da área da saúde. O colega pegou o paciente no Hospital das Clínicas, ele botou na maca, atravessou do lado de fora do hospital para levar no PET. Porque ele queria que fizesse o PET e ninguém falar. Ele conseguiu marcar o PET. E marcar já é uma coisa super difícil, né? Aí, quando ele marcou, não tinha como levar o paciente. Ele falou, então mesmo levo. Pegou ele e um colega da residência, botaram o paciente na maca, passaram com o paciente na rua. Atravessaram o paciente para levar o paciente para fazer o exame. Então, assim, se o residente não se envolve, não acontece. De novo, o residente do hospital privado, ele não se... Porque aí... pode parecer uma vantagem para aqueles que estão querendo entrar na residência, aí vamos falar agora só um pouquinho como preceptor, né? De que, tá bom, é mais fácil. Ter a facilidade do acesso não significa que eu não tenho que ser proativo, ser envolvido com o serviço. Isso é uma característica do residente que precisa ser... É a mesma coisa, levado em conta, assim, porque faz diferença. Que aí, rapidinho, Carol, talvez seja uma vantagem no hospital privado em relação ao público. O público, para eu entrar no hospital, no serviço que eu estou trabalhando, muitas vezes eu preciso de um concurso. Eu vou ter que fazer uma prova. Rarissimamente, eu acho que talvez o São José seja um hospital que tenha essa característica menor, assim, que existe o contrato ainda, mas eu preciso de um concurso. Só que no hospital privado, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de uma inserção melhor no mercado, né? Minha inserção no mercado de trabalho pode ser melhor a depender do desempenho, do desempenho. Então, se eu me desempenho bem, se eu faço uma boa residência, eu vou me inserir no serviço. A possibilidade de absorção, então, pelo serviço, Exato, né? No particular, é maior do que o público, né? Ao ver de vocês. Eu acho que sim. E eu acho que outra vantagem disparada do hospital público em relação à residência é a disponibilidade de ambulatórios. Isso aí é uma coisa que... Sim, no hospital público, tem... porque tem muito paciente, né? Então, e está inserido na rede do SUS, né? Do SUS, então, assim, sim. No Sistema Único de Saúde mesmo, né? Então, você tem... você precisa só do teu médico e tem a disponibilidade do serviço, né? Já no hospital privado, eu Geralmente tenho... vai em consultório particular, exato, né? Exato. Não é... Os hospitais não têm ambulatório. E outra também é difícil, por exemplo, o hospital particular. O fulano atendeu e é o ambulatório do fulano. Como que um residente vai estar lá para atender, entendeu? Isso é um pouco mais complexo. Assim, existe, a gente não está falando que não tem, mas se você comparar a rede de ambulatórios e até o volume de atendimento do paciente, não tem nem comparação. Então, isso é outra coisa. Na escolha, você tem que pensar, a especialidade que eu quero é sumariamente ambulatorial? Então, sei lá, reumatologia, por exemplo... A gente tem no hospital, mas é basicamente ambulatorial. Isso é uma coisa a pesar, assim, sabe? A pensar, a ponderar direitinho depois na escolha. A gente, no final, vai fazer um apanhado, assim, do que tem que levar em consideração para resumir para vocês. Mas, basicamente, até agora, nós falamos das vantagens dos hospitais, da residência no hospital público. Volume de atendimento, essa pressão de desenvolver essas habilidades aí, de jogo de cintura, de proatividade. Que acaba que envolve o residente, né? Que envolve o residente. A questão dos ambulatórios. E, como vantagem da residência no hospital particular,
Absorção, a possibilidade de absorção mais fácil. Propedêutica. Acesso à propedêutica. Terapêutica também entra nesse... Eu acho que é acesso à tecnologia médica, né? Isso eu acho importante demais. Algumas residências dependem disso, né? A gente fala de terapia intensiva, por exemplo, Carol, assim, que a gente vive... a gente tem... Tudo bem que a gente tem alguns hospitais públicos que têm acesso à tecnologia de ponta, né? E hospitais privados que têm menos acesso. Mas, em via de regra, o hospital privado ele tem acesso a tecnologias... falo de terapia intensiva, mas vamos pensar, por exemplo, em cirurgia, especialidades como oftalmo, otorrino, que tem a parte cirúrgica, ou seja, de procedimentos. Então, acesso à tecnologia é muito importante, né? Acesso a o que tem de mais novo no mercado. Então, assim, esse acesso facilita muito ao residente aprender já, assim, vivendo nesse ambiente. Então, no hospital público, eu vou ter menos esse acesso, né? Eu vou ter menos esse acesso a essa propedêutica. Mas, muitas vezes, no hospital público, a gente tem a impressão... Tem que Tem que cortar? Só pra não perder o fio do meado. Desculpa. Vai, perdão, a gente cortou o babá no meio. Foi mal. Não tem problema não. Eu espirrei e deu crise de riso. Mas você espirrou bonitinho. Você Tá. Continua, desculpa, Rádio. Quando a gente pensa, então assim, eu tenho maior acesso à tecnologia, eu vou aprender já com acesso grande às coisas mais recentes, mais tecnológicas. Tem como... Peraí. Tudo isso para um espirro? Ok, pode continuar, só porque ele tá filmando. Ele corta, Amanda. Tá bom. Então, assim, eu vou ter esse acesso mais fácil e vou aprender já com tecnologia de ponto, que tem mais recente assim no mercado. No hospital público, alguns serviços vão ter, né? Mas alguns não vão ter esse acesso. Então, eu acho que depois que muitas vezes o médico residente se forma, ele vai para um serviço que tem a tecnologia e não consegue ele vai ter que aprender a lidar com aquela tecnologia nova. Isso não é impossível, né, gente? Mas eu acho que se você já tem esse acesso, isso já facilita muito. Eu acho que dá pra gente falar de 2 mitos que a gente sempre escuta, assim, acerca da residência no hospital particular. Eu vou falar um, você fala outro. A gente não coloca a mão no residente. Isso é super mito, né? No paciente. O residente não coloca a mão no paciente. Isso é um mito, assim, dos grandes. Não existe isso. Eu, como fiz, eu posso falar de experiência própria, assim. A gente opina, a gente examina, a gente define as condutas, claro que preceptorados, orientados, e como preceptor agora, mais ainda, a gente vê o tanto que o residente assume o cuidado do paciente no hospital público também, no hospital particular também. E, assim, esse é um mito, Carol, que eu acho que todo acadêmico ou todo médico recém-formado... eu tinha certeza disso. Eu tenho certeza absoluta. Até que eu nem cogitava fazer. Mas eu acho que é isso que é o ponto, assim. Eu também não pensava em fazer. Quando eu entrei na residência e vi que falei, espera aí, isso parece que vai ser diferente. Aquilo ali já eu comecei a olhar um pouquinho diferente para aquele ambiente, assim. Falei, opa, isso aqui não é o que eu pensava. Eu vou colocar a mão na massa. Tudo isso vai depender, e aí vai uma dica importante, ou um conselho, né? Como vocês quiserem. Sim, que a gente falou isso muito no podcast sobre que nós nos apresentamos, falamos um pouquinho da nossa trajetória, de envolvimento. A gente falou essa palavra aqui várias vezes hoje. O residente que se envolve, ele vai participar do cuidado do paciente. E aí, qualquer que seja o ambiente que ele está inserido, né? Seja público, seja privado, né? Isso é super importante. Ele tem que participar, independente do ambiente que ele esteja. Independente da residência que ele está fazendo. O hospital público, a gente acabou de falar aqui, que ele te exija isso. O hospital privado, ele vai funcionar muitas vezes, apesar
com, sem ou apesar do médico residente ali. Mas às vezes funciona melhor se você tem essas habilidades Agora, e essas características, né? Agora, o residente, eu não tenho dúvida que ele tem participação fundamental no cuidado no paciente no hospital privado, só que se ele se envolver, ele tem que se envolver. Isso. Então, assim, ele tem que participar, ele tem que ser proativo. Tem algum mito, Mandinha, que você já ouviu aí falar de residência no hospital particular que você queira desmistificar aqui para os nossos ouvintes? Mito. Eu falei sobre vocês falaram o residente não colocar a mão no paciente. Eu acho que isso é isso é mais super importante, mito, é né? mito, porque, né? Vocês Tem acabaram de outro. falar. Eu tô falante, né? Pode. Eu lembrei Qual? de- Vai, Carol, lembra? Dos pacientes não gostarem de ser atendidos por residente. Que bobeira, eles amam. Né? De novo, O paciente eu no hospital particular. Gente, tem nada disso. O paciente gosta de ser bem tratado. Exatamente. Então, assim, qualquer esse é o ponto. paciente. Doente é doente em qualquer lugar. Exatamente. Né? Seja em hospital Então, assim, público, seja em hospital privado. eles adoram. Acho que, como agora, para fechar nossa discussão, a gente já falou de vantagens, desvantagens, um pouquinho da nossa experiência, mitos e, para facilitar, só para a gente fazer um apanhadão, assim, dos itens, né, indispensáveis na escolha da residência. Então, a primeira coisa é avaliar, escolher. Eu quero hospital particular ou eu quero hospital público, né? E isso a gente vai colocar qual que é a especialidade que quer, qual que são as ambições profissionais, qual quer uma subespecialidade, não quer. Isso tudo vai entrar nesse pacotão aí, né? O que mais que vocês lembram? Então, onde quer morar? Você falou isso quando a gente estava conversando. Então, Sim. quero Porque, continuar, né? A na residência cidade. é o momento de entrega, né? Mesmo do residente para o programa, né? Isso. Para o serviço. Então, se for possível morar perto do hospital, eu acho que facilita muito. Principalmente por causa de plantão noturno. Exatamente, foi uma escolha também, morar mais perto. A questão Até de vendi o carro na trânsito. época. Porque eu E sabia morou que eu ia perto? viver no residente. Você Eu ia morou morar no perto? hospital, eu morava pertinho. do Hoje eu Mater. moro longe, mas eu morava perto. Era maravilhoso. Chegava 3 quarteirões. Então, acho que isso ajuda Isso vale muito. a pena. A demanda financeira também, eu acho, porque existe residência que você tem até possibilidade dentro da própria residência de dar plantões durante a residência. Então, internista, um plantão interno do hospital, né? Que você consegue fazer uma rendinha extra. Isso também é relevante. Dá pra gente saber um pouquinho mais sobre isso perguntando pros residentes de onde a gente quer fazer residência, né? Acho que isso é um ponto importante. A gente falou durante a explicação das diferenças, vantagens e desvantagens, como queiram, fazer a parte ambulatorial. Então, Isso. assim, para as residências que têm ambulatório, vamos colocar, por exemplo, clínica médica, que é a nossa especialidade em comum. A clínica médica, se eu consigo fazer, se eu quero ser clínico de ambulatório, eu tenho que pesar isso, porque algumas residências são de vocação hospitalares, medicina interna, de hospitalista mesmo, que é uma coisa que a gente pode conversar depois sobre também, mas que é uma coisa muito legal, os 3 aqui são suspeitos para falar disso, né, é a coisa que a gente mais gosta, mas se você quer uma residência com ambulatório, escolha um hospital que tenha mais ambulatório. Porque não dá para entrar na forte. residência e ficar, nossa, mas não tem. Ué, E mas nenhuma você já residência sabia. nenhuma é completa, né, Exato. gente? Gente, Então, não existe residência perfeita. A residência perfeita é para você, de acordo com as suas demandas. Então, a residência perfeita não existe. Eu acho que entrar também e depois ficar reclamando não convém, não faz sentido. Porque sempre vão ter os colegas que vão olhar as regras, para quem gosta das regras, que tá de plantão aí, é lógico que Existe o mínimo, né? Existe as regras do MEC para gerir a residência médica, e isso, algumas regras têm que ser seguidas. Só que, gente, assim, isso não é demérito para hospital nenhum, nem mérito para o hospital que cumpre. Alguns hospitais conseguem cumprir 100% das regras. Acho difícil isso ocorrer, mas tudo bem. Alguns hospitais conseguem ter a carga ambulatorial que o MEC preconiza, ter os estágios, que é uma coisa interessante também, que é importante ver. Quais estágios a residência que eu vou prestar tem? Eu passo nos estágios obrigatórios, eu passo em todos, ok. Eu tenho
a vivência dos pacientes, mesmo não tendo estágios, ótimos estágios nas especialidades, mas eu tenho a vivência do perfil de pacientes dentro do hospital, ótimo. O que a gente quer dizer é, pesquise antes. Isso. Para você não entrar na residência e descobrir na residência, você pode durante a residência reclamar, queixar, mas eu acho que isso vai te demandar tanto tempo e tanto esforço que você vai perder tempo, que são 2 anos, por exemplo. A maioria das residências hoje são 2 anos. Você vai perder tempo na sua residência brigando por uma coisa que você poderia ter previsto antes. E saber também quem vão ser os preceptores, né, gente? Tem que pesquisar isso, o corpo até clínico. Isso né? também diz respeito ao programa teórico, né? Saber, procurar se informar ali. Se o corpo clínico, né? Se são médicos bons, né? Preceptores bons. Como é que é a relação com o residente. Então, isso tudo a gente descobre perguntando para os residentes atuais do serviço, porque isso muda muito, varia demais, né? Eu acho que para fechar, então, recados finais. Aí a gente falou das vantagens e desvantagens, falamos um pouquinho de quais parâmetros o pessoal tem que levar em conta na hora de escolher. Eu acho que ficou bom, acho que ficou claro, assim. Respondemos as principais perguntas, eu tinha aberto caixinha. Recados finais. Curte, compartilha, comenta. Siga a gente, né? Se inscreve no canal. Se inscreve no canal, isso é importante. São muitos demais. recados, a gente teve até que anotar. Segue o arroba @chamaclínica no Instagram. Me segue, @MesserCarol. E uma coisa importante, né? A gente falando só de YouTube e Spotify. Tem que seguir no Spotify também. Tem como seguir lá. Olha, Então, episódios semanais, toda terça. Vai lançar no YouTube, pra vocês verem nossa carinha. E no Spotify, pra ouvir nossa voz. No caminho, trabalhando, na academia, em qualquer lugar. Todas as interações são importantes pra gente falar. Eu acho que pra gente ter... A gente sempre fica buscando o que a gente tem, lógico, um roteiro de tudo que a gente quer falar, mas às vezes as sugestões de vocês, as perguntas são muito legais. Maravilhoso. Hoje teve um aluno, não foi? Lá? Foi. Que veio abordar, falando que tinha gostado e que tinha sugestão. Falei pra ele mandar lá pra gente. Frase final. Fabrício, vai falar a frase final? Vou falar, então. Então vai. Eu vou ler, porque eu acabei de... achar. Eu acabei de achar aqui no meu celular, que eu tava pesquisando isso daqui. Nas minhas anotações aqui, achei. O que eu queria falar já tem tempo. Resiliência, inventividade e sobrevivência. Qualidades muitas vezes atribuídas a grandes médicos. Refletem qualidades que emanam primeiro daqueles que lutam contra doenças e só então espelham aqueles que as tratam. Então, eu acho que para quem tá entrando na residência aí... Isso aí. Gostei. Resiliência, inventividade e sobrevivência. Acho que tem que ser... Gostei. Pensar nisso. Beijo. Gente, obrigada. Até a próxima. Beijo, pessoal. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.